Olá, 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 YouTube, sejam muito bem-vindos. Diego Aires aqui falando, criador do método Combatente Rico, e essa é mais uma live da série de aquecimento para a Masterclass Bizu das Finanças. Quero que você confirme se o áudio está tudo ok aí. Deixa eu ver se aqui está ok. Só ver aqui. Olá, 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 YouTube, sejam muito bem-vindos. Diego Aires aqui falando. Para mim tá ok, eu vi o retorno aqui, tá certinho aqui, então sejam muito bem-vindos. Vou iniciar aqui também no Instagram. E a live de hoje, turma, a live de hoje é perguntas e respostas. Perguntas e respostas que vocês já estão mandando para mim lá no Google Forms. Todo evento que eu faço, eu sempre colho perguntas para que eu responda durante o evento, e as que mais se repetem, ou então aquelas que são bem diferentonas, eu trago aqui nas lives para que eu possa aprofundar ainda mais lá na Masterclass, tá? Então, às vezes não consigo ter tempo hábil de explicar algumas coisas, e aí eu preciso dar uma introdução para essa resposta e depois fazer um aprofundamento, tá? Às vezes uma única resposta não é o suficiente para responder a tua pergunta. Por que que às vezes não é suficiente? Porque às vezes a resposta ela não precisa de você entender só, é uma compreensão de vários outros pontos que você não tem. Então eu vou abrir aqui a primeira pergunta já e vou... Cadê? Pronto, aí ó. A primeira pergunta é essa que está aí na tela, ó. Diego, como começar a melhorar as finanças, né? Então essa foi uma pergunta que parece que é simples, parece que é uma pergunta suave e tal, mas tem uma resposta que não é simplesmente faça isso e pronto. É muito mais profundo do que isso, tá? Então essa parte de como melhorar as finanças, o pessoal do Instagram, deixa eu virar a tela aqui que fica melhor. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso. Aqui. Vou colocar para cá que daí fica melhor para todo mundo ver. Aqui. Isso aqui eu vou colocar, como é que eu... Acho que botar aqui, acho que aqui dá certo. Ainda não. Vamos lá, problemas técnicos aqui, que a gente resolve. Epa. Tô com um desafio técnico aqui. Vou ficar segurando aqui. Enfim, vou ficar aqui assim. Ó, então é o seguinte, essa questão de como você melhorar as finanças, você vai fazer o seguinte, primeiro de tudo, né? O que é melhorar para você? Se você não souber o que é melhorar as finanças, você nunca vai ter essa percepção de melhora. Então você precisa disso, você precisa saber o que é melhorar para você. E para você saber o que é melhorar para você, você tem que saber em que situação você está vivendo agora. Qual é a tua situação atual? Você está endividado ou você está... Tem aquelas contas, né, que estão em dia, só que não sobra, não sabe investir, ou você já investe, só que está em determinado nível que não consegue alavancar. Então, respondendo essa pergunta, tá, de como começar a melhorar as finanças, você tem que primeiro saber o que está rolando aí na tua vida financeira aí atual, tá? Deixa eu abrir aqui os comentários do Instagram. Não vai dar. Tá, então... Determinou aí como é que está a tua vida financeira? A parte técnica de fazer isso, eu entreguei tudo na live de ontem, tá? Inclusive ela ela ainda está disponível porque ainda não tirei do ar, né? Eu falei que ia tirar 16 horas, só que eu entrei nessa live e acabei não tirando. Então, assim que terminar essa live, eu vou deixar até às 18 horas, tá? Vou deixar mais uma hora lá para... Mais uma hora que eu digo assim que acabar essa, você ainda vai ter mais uma hora
para assistir a live que está gravada, tá? E você descobrir o teu ponto de partida, a tua situação financeira atual, tá? Então, dessa forma, você começa a melhorar as suas finanças, tá? Então, a tua pergunta foi, como começar? Eu não posso te dar todo o passo a passo aqui, tá? Quer dizer, poder eu posso, né? Mas não vou te dar todo o passo a passo aqui, porque eu não sei a tua situação atual. De repente, para você melhorar significa fazer o primeiro investimento. Aí eu tô falando de como quitar as dívidas, aí tu, pô, mas eu já tô com dívida quitada. Então, são N possibilidades, mas o primeiro passo de tudo, o começar, é identificar a tua situação atual, tá bom? Então, dessa forma você começa a melhorar as tuas finanças. Deixa eu abrir outra pergunta aqui, que aí já é o tema que eu coloquei aqui no Instagram, né? Como usar a hipnose nas finanças. Essa pergunta eu achei massa, né? E por incrível que pareça, está começando a aparecer esse tipo de pergunta, né? O pessoal querendo saber como é que funciona a hipnoterapia, a hipnose no mundo das finanças. E lá nos stories eu respondi bem objetivamente em relação a isso, tá? Falei, para usar a hipnose nas finanças é só você fechar o olho e imaginar. Parece até um faz de conta e parece até que não funciona, né? Mas quando você fecha os olhos, automaticamente o teu corpo ele acessa o estado de transe. O que é esse estado de transe? É um estado em que você fica mais emocional e usa mais as funções do subconsciente e menos as funções do consciente. Não significa que você deixa de estar consciente. Você continua consciente, porém você fica com essas funções do consciente, a parte racional, a parte analítica, a parte que se apega às convicções, aquela parte que é da força de vontade, tudo isso fica um pouco de lado, você ainda continua com isso, mas tudo isso fica um pouco de lado e você começa a usar o teu emocional, começa a usar a autopreservação, começa a usar as funções do subconsciente. E lá no subconsciente estão todas as tuas memórias, tudo que você vivenciou na vida em forma de emoções. Às vezes você não consegue ter uma lembrança, ter consciência de algo, mas isso está gravado no teu corpo emocional. Por exemplo, situações de trauma, tá? Não vou dar um exemplo com dinheiro, mas você pode fazer um paralelo aí para a tua vida financeira. Então, situações de trauma. Pessoas que, deixa eu ver aqui, tem trauma de cachorro. Um exemplo, tem trauma de cachorro, do tipo assim, cachorro não, vamos pegar um inseto, menor ainda, né? Trauma de aranha. Eu tô aqui no escritório, se eu fosse uma pessoa que tivesse trauma de aranha e tivesse uma aranha na porta, uma pessoa que tem trauma, ela trava. Eu não sairia do quarto, por exemplo. Eu tinha que chamar alguém para tirar aquela aranha dali. Isso é um trauma. Mas se eu parar para pensar racionalmente de onde veio isso, cara, eu não consigo encontrar. Mas tem uma resposta emocional no meu corpo que me trava. E essas respostas emocionais, elas acontecem na real, tá? E não passa de uma programação que foi instalada na tua mente, sem você perceber, e aí isso ficou gravado e está balizando o teu comportamento. Então, para a vida financeira, acontece dessa forma também. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente tem acesso a essas memórias emocionais, mesmo que a gente não tenha ali a lembrança, tá? Talvez seja um pouco complexo de você entender essa questão aí de, poxa, Diego, mas como é que eu posso lembrar, ou nem lembrar, né? Ter uma memória sem lembrar, porque não é sobre lembrar, é sobre vivenciar. Tá? E você, quando você fecha os olhos e imagina, você está vivenciando. Não importa se você veja alguma coisa, se você lembra de algo, o importante é sentir, é estar utilizando as funções do subconsciente. Tá? Então, dito isso, essa questão da hipnose,
tá? Quando você fecha os olhos, você entra em transe, o que é preciso fazer a partir daí? A partir daí, você faz um aprofundamento. Você com você mesmo vai se imaginando descendo uma escada, vai contando de 10 até 1, vai aprofundando e você vai relaxando o teu corpo, vai se concentrando no que está acontecendo na tua imaginação. A hipnose, turma, é um processo de imaginação, não é um processo mágico, não é um processo esotérico, não é um processo espiritual, é um processo de imaginação. E a gente faz isso todo dia. Por exemplo, um exemplo de imaginação. Você está dirigindo, você imagina o caminho que você vai. Vai dizer que não imagina. Você está o tempo todo imaginando se vai dobrar ali. Você tem um carro na sua frente e você vê que o cara já está dirigindo meio torto. Você começa a imaginar, pô, se ele fizer tal coisa, eu vou dar uma buzinada. Você começa a imaginar várias coisas e dependendo daquilo que você imagina, você se estressa no trânsito. Mas não está acontecendo nada, tá? Você só está imaginando o que pode acontecer. E aí você se estressa no trânsito. Por que isso acontece? Porque quando a gente está dirigindo, algo que a gente faz com as funções do subconsciente, ou seja, a gente não racionaliza o que a gente está fazendo, a gente não fica utilizando ali as funções do consciente, a gente simplesmente segue uma programação, né, um hábito de dirigir, a gente está altamente em transe ali enquanto está dirigindo. E aí, uma vez que a gente está em transe, a gente começa a imaginar e a gente começa a criar emoções na gente. Na vida financeira, como é que é feito? Vamos lá, agora aplicado às finanças, tá? Como é que eu aplico na minha vida, como é que eu aplico na vida dos alunos também. De vez em quando ali, como bônus, eu faço uma hipnoterapia coletiva ali com os alunos. E como é que é aplicado na vida financeira? Eu aplico para quebrar crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São aqueles pensamentos e sentimentos que impedem a gente de avançar financeiramente. A gente não consegue avançar justamente por conta dessas crenças limitantes. E por mais que a gente racionalmente pense assim, cara, não faz sentido eu não conseguir determinado nível. Só que a parada não é racional, é emocional, é um pouco mais fundo. E por isso que a hipnose é mais efetiva, porque a gente trabalha no nível do subconsciente, no nível das emoções. Por exemplo, você está endividado com as contas para pagar, e você para e pensa, cara, não é possível. Todo mês eu recebo salário, todo mês eu tenho lá o dinheiro na minha conta entrando, eu sei que eu tenho que gastar menos do que eu ganho, eu sei que eu tenho que poupar, e você tem todo o conhecimento do que tem que fazer. Você pega aquela planilha que eu apresentei ontem, o mapa de orientação financeira do combatente rico, pega, coloca tudo ali, fez tudinho, sabe que tem que fazer tudo. Só que chega um momento que você trava, simplesmente trava, não consegue ir além. Você tem toda a parte técnica, tem todo o conhecimento, mas o emocional trava. Começa-se um processo de autossabotagem. O que é um processo de autossabotagem? É uma das funções do subconsciente de te preservar. Por exemplo, se quando você era criança, você ouviu muito assim, quanto mais se ganha, mais se gasta. Quanto mais se ganha, mais se gasta. Dinheiro é para gastar mesmo. Dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é difícil. Dinheiro não cai do céu. Você, criancinha, foi ouvindo isso, tá? Foi para a vida adulta. Na escola, você repetia isso para os seus colegas. Quando você repete, você reforça, porque você está falando e você está se ouvindo. E aí você reforça tudo isso. E isso vai sendo programado, vai sendo instalado no teu subconsciente. E aí, de repente, não sei o teu contexto familiar, mas de repente você nasceu numa família de classe média em que, beleza, não era aquela riqueza, mas também não sobrava dinheiro para viajar todo ano, não sobrava dinheiro para ter as melhores coisas, tinha ali as coisas, sempre no aperto, e você cresce com essa crença de que a vida financeira é assim, a vida financeira é difícil, o dinheiro não é fácil, o dinheiro não dá em árvore, tem que suar para ganhar dinheiro. E todo o dinheiro que eu ganho, eu gasto. Se eu ganhar mais, eu vou gastar mais. Se você cresce nesse contexto, isso está gravado no teu emocional.
Aí o que acontece quando você vai para a vida adulta e você sabe que tem que investir, sabe que tem que ter uma reserva financeira, sabe que tem que gastar menos do que ganha. Só que a grande questão é que você, adulto, está cheio de desejos daquela criança que não conseguiu ali ter vários e vários sonhos e desejos realizados por conta de questão financeira dos pais, e você vai para a vida adulta com isso gravado na mente. Talvez você pense assim, é besteira, não passou, tal, mas não é besteira, não passou. Está gravado aí no emocional. Mesmo que você não tenha lembranças, tá? Porque a lembrança traz a consciência, mas você tem a emoção. Se não tivesse essa questão emocional te travando, você não estaria travado. Tá? Então, pegou esse exemplo aí? Então você vivenciou tudo isso. Vivenciou tudo isso, o que acontece a partir daí? Como é que a gente limpa tudo isso? Estou falando sobre crenças limitantes para poder você entender como é que eu aplico a hipnose nas finanças, tá? Então, identificou essas crenças aí, tá? Que um dos processos mais desafiadores dentro dessa questão de reprogramação mental é a identificação da crença. Identificação e aceitação. Por quê? Porque não é algo que a gente lembra, é algo que está tão no nosso dia a dia que a gente nem sequer questiona. E é algo que a gente, na verdade, quando vai pensar, a gente pensa, cara, mas não é possível que eu pense dessa forma. Isso porque você sabe como é para fazer. Mas se você não está fazendo, é porque existe um processo de autossabotagem. E o processo de autossabotagem, ele é uma das funções do subconsciente para autopreservação. Autopreservação em que sentido? Você cresceu e foi educado dessa forma. Por que agora você vai fazer diferente? Da mesma forma que você foi educado a não roubar, a não mentir, por que hoje na vida adulta você vai fazer diferente? Não vai. Você foi educado. Só que para a vida financeira, você também foi educado. Talvez não intencionalmente para causar os resultados que você vive hoje, mas você foi educado. Em outras palavras, foi programado. Tá? E aí você está vivendo isso e um processo de autossabotagem pela própria função do subconsciente de te proteger. Tá? De uma mudança de comportamento brusca, porque ele pensa que se você tiver uma mudança de comportamento, isso significa que você está deixando de honrar as pessoas que te ensinaram, seus pais, seus amigos. É uma coisa muito doida isso. Tá? Então, estou explicando isso por quê? Para você entender onde é que a hipnose entra nas finanças, tá? Para quebra de crenças limitantes, para quebrar esse processo de autossabotagem que te mantém nesse loop aí onde você não consegue sair. Então, uma vez que você identifica as crenças limitantes, lá no workshop Bizu das Finanças, eu vou no workshop não, na Masterclass Bizu das Finanças, eu vou falar exatamente, passo a passo, como é que você identifica isso, tá? Vai ter um material em PDF, vai ter aula sobre isso, tá? Mas aqui o contexto é você identificar, tá? Identificou as crenças limitantes? Você vai fechar os olhos. Fecha os olhos e se conecta com uma emoção em que você se sente ruim, cara, em relação a isso. De repente, cara, sobe uma ira de, cara, por que eu não tô conseguindo avançar? Por que... E sente essa emoção, cara. Você sente em casa essa emoção. Deitado na cama, sentado no sofá, em pé, você tá em forma, por exemplo. Cara, tá em forma, dá para fazer de olhos abertos ali na palavra do comando, então, né? No dia da bandeira, por exemplo. A palavra do comando. Fica lá meia hora ali em pé, em descansar. Cara, ali você tá em transe ali. Aproveita esse momento, cara, para fazer uma auto-hipnose e fazer uma reprogramação mental ali. Quando vê o tempo passa, você nem sente. Tá? E aí, fechou os olhos, ou de olhos abertos mesmo, dá para fazer também. No exemplo de estando em forma, né, numa formatura. Mas você está lá, imagina, sente ali a emoção, sente ali aquela ira, ou uma tristeza relacionada à tua vida financeira, sente a emoção. E aí você conta de 10 a 1 e pede para o teu subconsciente te levar a primeira vez que você sentiu aquilo. Como assim, Diego? Eu vou pedir para o meu subconsciente levar a primeira vez que eu senti aquilo, contando de 10 a 1. Simplesmente imagina, é imaginação, turma.
tá? Imagina. No processo de imaginação, você não sabe as atividades cerebrais que tem aqui na tua mente quando você imagina. Para a mente, não existe diferença entre aquilo que você vê no mundo material e aquilo que você imagina no mundo da consciência, no mundo da subconsciência, das emoções. Não tem diferença. A atividade cerebral é a mesma. Dá um Google aí, pesquisa, tá? Pesquisa essa questão. Foi feito um estudo com corredores, né, pessoas de atletismo, deles fazendo o seguinte: colocou equipamento, vai, corre. Correu a pista lá, correu, deu a volta, mediu a atividade cerebral. Atividade cerebral X. Agora você vai fazer o quê? Agora você vai sentar nessa cadeira, colocar os equipamentos e vai fechar os olhos e imaginar que está correndo. Mediu, atividade cerebral X, mesminha, tá? Acontece, o que a gente imagina está acontecendo para a mente na realidade. Então, quando você fecha os olhos, se conecta com a emoção negativa que está te travando ali em relação à vida financeira, e você faz assim, subconsciente, me leva para a primeira vez que eu senti isso na vida. 5, 4, 3, 2, 1 e você faz isso. Aí você imagina, pô, será que aqui é de dia? Será que é de noite? Será que eu estou dentro de algum lugar? Será que eu estou fora? Quantos anos parece que eu tenho aqui? Acho que eu tenho 3 anos. Tem alguém aqui comigo? Aí dá uma viajada mesmo, tá? Imagina ali, pô, eu acho que eu tenho 3 anos e estou sozinho aqui. Pô, por que eu estou sentindo essa tristeza aqui, cara? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Aí se você não conseguir visualizar direito o que está acontecendo, é como se você estivesse lá com 3 anos mesmo, vivenciando. A tua mente não diferencia. Mas isso está gravado no teu subconsciente. Então isso aconteceu na real, tá? Você vai acessar isso. Acessou ali, quando vê, cara, não estou conseguindo ver. Aí você conta de 1 a 3. 1, 2, 3. Inspira e solta o ar e se conecta com você adulto, olhando aquela cena daquela criança de fora. Aí você olha assim, cara, olha só o que estava acontecendo. Rapaz, eu vou lá conversar com aquela criança. Aí vai lá, conversa com aquela criança, explica o que estava acontecendo. Quando vê, era o... Deixa eu ver aqui, imaginar aqui, um dos casos que eu já peguei, né? A mãe estava no telefone, e riqueza de detalhes, tá? A mãe da criança estava com o telefone na orelha, né? Uma gaveta do quarto dela, uma gaveta ali cheio de roupa, roupa para vender, né? Cheio de roupa embalada para vender. A mãe no telefone com o pai e o pai fazendo missão. E aí o que foi que aconteceu? A mãe estava falando sobre questão financeira, que estava difícil, que não conseguia vender as roupas, e o pai estava viajando, né? O pai era militar também, então o pai viajando para missão também, né? Para ganhar dinheiro e tudo mais, e aquela situação ruim, aquela situação pesada em relação à vida financeira. E isso ficou gravado no subconsciente daquela criança. E que, putz, lidar com dinheiro é isso, cara? Não quero. Não quero ter que lidar com dinheiro. E gravou isso no subconsciente. Então, dando esclarecimento, dizendo, olha, estava acontecendo isso e tal, não é o dinheiro que é ruim, é por causa... Aí esclarece tudo o que estava acontecendo. Uma vez que você esclarece tudo o que estava acontecendo... Opa, dei uma travada aqui. Voltei. Então, uma vez que você esclarece tudo o que estava acontecendo, acontece algo chamado, na programação neurolinguística, de dissociação. Você dissociou a emoção do fato. Uma vez que você separa ali, estava associado, né? Estava associado ali o fato, dinheiro, relacionamento com a emoção. Ali uma tristeza em relação a relacionamento e dinheiro. Então, uma vez que dissocia, opa, peraí, dinheiro é uma coisa, relacionamento é uma outra coisa, e tristeza é outra coisa, não está tudo associado. E você traz isso à consciência. Opa, trouxe isso à consciência, você consegue intencionalmente fazer novas associações neurais no teu subconsciente. Tá? No teu cérebro, você consegue fazer isso através da imaginação, da hipnose. E você faz isso sozinho, em casa.
tá? Se você quiser ajuda, eu posso fazer com você também. Me chama, inbox, manda uma mensagem aí, Diego, pô, fiquei interessado nessa parada, como é que funciona, quero teu auxílio. A gente conversa sobre, que eu falo como é que funciona, meu atendimento, tudo mais em relação a isso, tá? E aí, a hipnose você faz dessa forma e vai buscando ali fatos na tua vida associados a essas emoções que estão te travando financeiramente. Tá? E aí você vai fazendo ali desde a primeira vez que aconteceu, busca ali um evento subsequente, uns 2 ou 3 eventos depois. E aí o massa é você fazer uma ponte ao futuro. Depois que você tratar toda essa questão do passado, você vai fazer uma ponte ao futuro. Você vai imaginar como pode ser o seu futuro financeiro com essas novas associações que você fez em relação ao dinheiro e as novas emoções, a emoção de poder, a emoção de poder no sentido de que você pode, tá? Não estou falando o poder no sentido, não é o poder substantivo, mas é o poder verbo, de você pode realizar, de você pode investir, de você tem essa capacidade, de você ter alegria ao lidar com dinheiro, tem compaixão, tem amor ao lidar com dinheiro. Então, dessa forma, você consegue, tá? Então, você consegue utilizar a hipnose dessa forma. Vou abrir outra pergunta aqui. Então, deixa eu fechar essa e vamos abrir mais uma aqui, ó. Como conseguir uma segunda renda sendo militar? Ó, segunda renda sendo militar? Cara, bem simples. Na realidade, o que as pessoas complicam é o quê? É que fica naquele entrave, né, de que, cara, putz, sou militar, não posso ter renda extra, não posso ter vínculo, não posso ter aquilo. Renda extra você pode ter sim, como militar. O que você não pode é ter um cadastro nacional de pessoa jurídica, um CNPJ. Você não pode ter esse vínculo, tá? Mas você pode ter renda extra no teu CPF. Então, a questão de renda extra sendo militar, faz no CPF, super tranquilo. Só lembrando de declarar o imposto de renda, tá? Aquilo que você receber de renda, você vai ter que declarar ali dentro do que for tributável, tá? E agora, ideias de renda extra, tem um monte. Esses dias foi hoje eu fiz uma postagem lá no meu Instagram falando sobre isso, sobre como você pode fazer uma renda extra com coisas que tem em casa esses dias já, ó. Foi em 2020 que eu fiz isso, mas eu continuo fazendo isso de vez em quando. Dá uma olhada na sua casa, vê o que você não usa, vê o que está parado e anuncia no OLX. Tem dois tipos de renda extra. Tem a renda extra recorrente e tem a renda extra esporádica. A recorrente é aquilo que você vai construir um negócio. Você vai construir um fluxo de renda extra que seja recorrente. A esporádica é essa que você dá uma olhada, vê o que pode vender, vê que pode levantar uma grana aqui rapidinho. Tá? Então, vou te dar uma ideia. Além dessa de compra e venda, né? De olhar em casa, ver o que eu posso comprar, ver o que eu posso vender e fazer dinheiro com isso. Em outubro, por exemplo, a galera está sendo transferida. O que dá para fazer? Pô, dá para você comprar o que a galera está vendendo e vender. Por que eu estou falando de compra e venda? Porque compra e venda é a renda extra mais rápida que você vai conseguir. Tá? Vendas é a renda extra mais rápida. Não tem renda extra mais rápida do que você vender. E comprar e vender, então, assim, você pode até vender antes de comprar. Tá? Você pode anunciar, falar que está vendendo, e aí, antes de comprar, óbvio que isso tudo com planejamento, tá? Não é para você vender algo que não vai entregar, não estou falando disso. Mas, por exemplo, de repente você... que nem aconteceu comigo. Eu comprei uma TV de 40 polegadas num colega que estava sendo transferido. E aí, paguei lá R$ 600, só que ele falou assim, Aires, como eu ainda não estou de mudança e a única TV que eu tenho em casa, eu queria ficar com a TV até o dia que eu for transferido. Aí eu, beleza. O que foi que eu fiz? Eu anunciei a TV, já estava certo que aquela TV ia ser minha, eu anunciei a TV e deixei lá. Apareceram algumas pessoas, tal, tudo bem, beleza. E aí eu só fui
marcando com a pessoa, né? Olha, que nem o menino fez, olha, eu estou vendendo, eu já anunciei, só que eu ainda não vou entregar tal dia. Ó, a TV está aqui, eu mandava foto da TV, que no caso o colega lá mandava para mim. Aí, ó, a foto está aqui, a TV está aqui, eu já anunciei já para poder me adiantar, só que eu só vou entregar tal dia, o preço é tal. Você espera? Ah, não espero não. Ah, então beleza. Próximo, você espera? Pô, eu espero. Beleza, então. Quando eu tiver pronto para entregar a TV, eu entro em contato contigo. E aí você agiliza, porque quando você recebe a TV, você já sabe para quem vai vender. Você não vai esperar receber para poder vender. Então dá para fazer isso com muita coisa. Não somente com quem está sendo transferido, mas, cara, nesses grupos de WhatsApp, pô, alguém está querendo vender alguma coisa que não usa em casa? Manda mensagem lá. A galera às vezes está querendo vender micro-ondas, vender cama, vender computador, notebook, tablet do filho. E aí você pega e compra essas paradas e vende. Entendeu como é que faz uma renda extra? É simples, não tem dificuldade. A dificuldade, às vezes, é o quê? Bloqueio emocional de venda. Do tipo assim, ah, se eu começar a vender, as pessoas vão pensar que eu estou ganhando em cima delas. Crença, né? Você está resolvendo o problema da pessoa quando você vende. Você não está querendo ganhar em cima. Óbvio que você quer o dinheiro, mas óbvio que a sua intenção não é arrancar dinheiro dela a troco de nada. Você está dando um produto que ela quer comprar. Então, a partir disso, você consegue fazer uma renda extra, tá? E sendo militar, pô, essa questão de transferência, cara, vai adiantar muito a tua vida. Outra coisa, chega muita gente transferida e aí aconteceu comigo, por exemplo, eu cheguei aqui em Curitiba, eu não sabia onde é que eu ia ficar hospedado com um cachorro de porte grande. Tem um cachorro de porte grande aqui, a Marquesa, e aí cara, e aí, como é que eu vou me hospedar em um local que, assim, de cachorro? E aí eu procurei e tal, aí achei um local longe do trabalho, fiquei um mês lá, depois que eu cheguei aqui em Curitiba, e, e paguei um pouco mais caro, né, por estar hospedado nesse local. Mas e se tivesse alguém da vila, por exemplo, oferecendo o quintal, ou montar um canil, né? Às vezes você tem cachorro, gosta de cachorro, e você se torna conhecido por ser a pessoa que recebe os pets da galera que está sendo transferido. Cara, você faz uma grana com isso. Monta um hotel ali na tua casa, se cadastra lá no Dog Hero ou no, acho que é Pet Anjo. Se cadastra nesses aplicativos aí e aí você faz a ponte. Olha, fulano está sendo transferido, pô, tem cachorro? Já manda o teu link lá do Pet Hero, ou é Dog Hero, não sei o nome. É, já manda o link pro cara, olha, se precisar de assistência aí, ó, tá aqui o preço. E aí, por você ser colega e tal do quartel, você pode até fazer por fora do aplicativo, só que aí você tem a questão como é que é? Tem menos segurança, né, do pagamento, de tudo mais e tal. Dentro da plataforma, você honra o aplicativo, tal, que uniu vocês ali, criou a questão da segurança, mas dá para fazer fora do aplicativo, porque não foi o aplicativo que uniu vocês, foi você que correu atrás. Entendeu? O aplicativo ele é só um meio de você formalizar aquilo, mas você pode fazer por conta própria também, entendeu? Dá para fazer assim. Até hospedar pessoas também, de repente você é militar, você e sua esposa morando os dois militares, isso acontece, tinha um colega lá, um casal lá em Rio Branco, que eles faziam isso. Os dois militares, ela sargento, ele acho que era capitão do exército, ela sargento da aeronáutica, ele capitão do exército, e aí eles faziam isso. Eles recebiam viajantes em casa. Eles não faziam para renda extra, tá? Mas eles recebiam viajantes em casa. Não tem a Airbnb? Acho que você conhece o Airbnb. Tem outro aplicativo chamado Couchsurfing. Esse Couchsurfing, ele é uma experiência igual ao Airbnb, só que é gratuito. Ou seja, você se cadastra e diz lá, olha, minha casa está aberta para quem quer turistar aqui na cidade. E você também tem acesso à casa dos outros. E eles faziam isso, né? Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque eles eram pessoas abertas, um casal, né? Mas pessoas abertas a receber pessoas em casa e tal, e ficar ali alguns dias.
né? Porque eles viajam muito. Então eles sabem que a pessoa que eles vão receber mal vai ficar lá na casa deles, é só para dormir, que eles vão turistar na cidade. E aí você pode fazer isso, de repente receber alguém que está sendo transferido da escola para a tua cidade. Pô, cara, acabou de formar, novinho, você, um casal, você, sua esposa. Aí fala assim, pô, vamos fazer renda extra? Tá vendo uma galera sendo transferida, o pessoal vai ficar pagando aí hotel na cidade. Às vezes o cara não quer pagar hotel de trânsito, o hotel de trânsito tá cheio. O que dá para fazer? Cara, vamos montar um quarto aqui, tem aquele quarto que está ali encostado, não tem ninguém, vamos montar um quarto de hóspede aqui, ele paga um valor para a gente. E aí você cria uma amizade, cria uma renda extra, o garoto te paga, a menina te paga ali, tal, e você consegue fazer isso. Tá? Então tem muitas possibilidades de fazer renda extra sendo militar, você só tem que estar em contato com as pessoas. Vamos pegar a próxima aqui. Gostaria de saber mais sobre a disciplina financeira e como sobrar dinheiro. Disciplina financeira. Disciplina financeira tem a ver com você ter objetivo. Se você tiver objetivo, você consegue ter disciplina financeira. Se você não tiver objetivo, não tem como ter disciplina. Tá? Então a disciplina ela começa através de um objetivo financeiro. E outra coisa, a disciplina financeira ela é uma etapa para a criação do hábito. Uma vez que você cria o hábito, você não precisa mais da disciplina naquele objetivo específico. Beleza? Então, é isso. Como sobrar dinheiro? Para sobrar dinheiro, você vai ter que determinar quanto que você quer que sobre. Claro que não vai conseguir sobrar exatamente quanto você quer que sobre, mas para começar a sobrar você vai ter que determinar. E como é que faz isso? Recebeu o salário, se paga primeiro. Separa ali 10%, 5% e já investe. Dessa forma você consegue fazer sobrar dinheiro. Diego, mas se eu fizer isso, vai ter conta que eu não vou conseguir pagar. Ou já não estou conseguindo pagar e vai piorar. Calma, aí tem outras técnicas que você pode fazer durante a tua jornada ali no mês para poder minimizar e compensar aquilo que tu investiu. Minimizar os gastos e compensar aquilo que tu investiu. E eu não estou falando sobre você ficar cortando lazer, tá? Durante aquele mês. Eu vou falar tudo isso de forma mais profunda lá na Masterclass Bizu das Finanças, que vai ser do dia 11 ao dia 15 de abril. Aqui é uma live de aquecimento para o nosso evento, tá bom? Se você ainda não fez a sua inscrição, o link está aqui embaixo desse vídeo aqui no YouTube e você pode fazer aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Selecionei 5 perguntas. Como e onde aprendo a investir? Vamos lá. Como você aprende a investir? Na prática. Aprender é na prática. Você pode ter conhecimento lendo livros, lendo relatórios, assistindo vídeos no YouTube. Eu posso te passar toda a parte técnica aqui de investimento, mas aprender a aprender é na prática, tá? Então, o como, ele vai ser te mostrado na prática, no dia em que você colocar toda a teoria em prática, quando você colocar o teu dinheiro lá em qualquer tipo de investimento, seja ele em renda fixa ou renda variável, tá? Então isso aí é o como. O onde você aprende a investir, aí você vai aprender como é que é o nome? Sim, o melhor lugar para você aprender é nas casas de análise. Por quê? Que o melhor lugar para você aprender é nas casas de análise? Porque ali você já começa com um direcionamento detalhado do que você tem que fazer com a tua carteira de investimento, tá? Então, vou falar sobre casas de análise também durante a Masterclass Bizu das Finanças e para você se inscrever, o link está aqui embaixo, tá? Assim que acabar essa live, a gente bate um papo lá na Masterclass Bizu das Finanças, tá bom? Vai ser do dia 11 ao dia 15 de abril. Vou ficando por aqui, eu selecionei essas 5 perguntas que eu acredito que foram as mais relevantes para responder aqui e aprofundar durante o evento.
Beleza? Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e compartilhe porque ele vai ficar gravado até às 18 horas de amanhã. E lembrando que o vídeo de ontem, que ainda está no ar, vai ficar até às 18 horas de hoje, tá? Então vai ficar o de ontem, que é o mapa de orientação financeira, vai ficar disponível até às 18 horas de hoje, e esse aqui que você está vendo vai ficar disponível até às 18 horas de amanhã, porque amanhã, às 18 horas, a gente vai ter mais live. Beleza, turma? Valeu!